Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que vocês sabem que esse é um episódio gravado. Sejam bem-vindos ao Estudando Libertação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ângela. Bom dia, Fernanda. Boa tarde, boa noite a todos, né? Aqueles que vão nos assistir depois, porque fica gravado, né, Fernanda? Mas é uma parte do capítulo 18 muito interessante, né? Que nós estamos finalizando, que faz parte, né, de toda a história do capítulo 18, né? Que é o fechamento desse capítulo 18, que está muito interessante, né? Então, é muito bom estar aqui fazendo esse último capítulo 18, né? Essa última parte do capítulo 18. Dessa vez a gente conseguiu fazer em duas partes somente. Sim, E queremos crer que no 19 acontecerá a mesma coisa, para que a gente sim, possa terminar em junho, né, Ângela? com certeza, amiga. E a gente precisa daquele mesinho de descanso, que é para depois retornar com força total. Sim, com certeza. Mesmo porque a gente não tem só essa atividade, né, Fernanda? Nós temos outras atividades na nossa casa, né, que nos requer a presença também, né? Então, a Sim, gente tem sim, muitas coisas também. claro. Mas vamos começar. Mas o que aconteceu mesmo na primeira parte do capítulo 18, Ângela? A gente viu lá quando terminou, né, a Matilde, né, a veneranda Matilde, né, através da mediunidade do Gúbio, né, se apresentando ali, se materializou no mundo espiritual, mas na casa da Margarida, que agora um pouso, né, que antes era, né, um lugar onde tinha uma falange, né, do mal, uma falange de obsessores. Hoje, agora, né, vamos dizer, agora, no hoje, né, daquela época, ela se tornou ali vamos dizer, um pouso onde eram levadas muitos espíritos para ajuda, né, Fernanda, para que eles pudessem receber o alívio, né, das dores e tudo, né? Então ali a Matilde, ela se materializa e convoca aquele pessoal, aquela turma de trabalhadores que vão, que é a penúltima, é a última noite que eles estão ali naquele trabalho, naquela casa, faz o convite a eles, né, ao trabalho, e ela faz uma menção muito interessante que ela coloca de que nos valeria o retorno à oficina da carne sem o conhecimento das obrigações que nos compete ante a justiça divina, né? Então ela fala ali dos méritos, né, dos deméritos, né, e ela mostra também, né, que muitos vêm à carne, né, retornam ao corpo de carne, mas assim que nada fizeram por direitos, né, a merecer e querem uma condição, né, de como se eles tivessem feito alguma coisa para merecer. Então ela fala sobre isso e falando sobre o tempo, a importância do tempo, que o tempo é um patrimônio do Senhor, né? Uhum. Então chama atenção para Importantíssimo. do que nós estamos fazendo do nosso tempo, o que nós como estamos organizando a nossa vida na questão do tempo, porque o tempo, uma vez passado, ele não volta, entendeu? Então, o que você está fazendo? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo em coisas úteis, em coisas boas? Então, foi esse o chamamento dela, né? Para que eles, porque ali naquele momento de trabalho é preciso a renovação dos pensamentos, sentimentos, né? Antes aqueles que eram da falange do Gregório, que trabalhava para o mal, hoje agora eles já estão ali trabalhando para o bem. Então é Uhum. preciso ter postura, é preciso ter, sabe, intimidade com o Cristo, com os trabalhos, para que eles possam servir melhor. Então, achei Pois é, muito Ângela. interessante. Muito interessante. E muito interessante também, eu me recordo, a nossa discussão no último estudo,
sobre a questão da continuação da mediunidade, né? Sim. Que nós relembramos que a mediunidade ela continua no mundo espiritual, Sim. né? Aí comentamos com os companheiros que nos acompanhavam ao vivo sobre o desdobramento de André Luiz em Nosso Lar, sobre a mediunidade de vidência de Luciana, de Sim. vidência não, de presciência de Luciana, no Evidência livro também, e também, evidência também. Vidência e Presciência de Luciana, foi no livro Obreiros da Vida Eterna? Eu acho que foi Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, eu acho que foi E no Obreiros da Vida Eterna. Libertação, a gente vê o Gúbio no momento mediúnico, sendo médium de materialização da Sim. Matilde, né? Então, a gente vai continuar com as palavras da benfeitora, né, nessa segunda parte, analisando a mensagem que ela traz para esses espíritos que estão ali agora recorrendo à casa de Margarida, antes um polo de dor e de obsessores, agora um polo de luz, né, Ângela? De Então, refazimento, né, de o Fernando? refazimento, de oportunidades para aqueles espíritos que estão ali ao redor. Sim. Então ela diz assim, ou melhor, André Luiz, né, gente? Diz assim: nesse momento, dentro de breve intervalo, que imprimiu a alocução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos, que despendiam raios de intensa luz, e exclamou, maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob um bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando que, às vezes, nós, na casa espírita, ao enunciarmos algumas palavras desse quilate, somos tidos como pessoas muito duras. E quem está falando isso é uma benfeitora que é descrita como André Luiz como um ser angélico. Ela parece um anjo de luz, embora ela tenha se colocado desde o início, né, Ângela, como uma irmã que está, como eles, na luta por trabalhar por aqueles que amam. Hoje eu assisti, enquanto eu estava fazendo minhas coisas aqui de casa, um vídeo da Maíse Braga. E a Maíse, ela fala com muito amor, mas ela também fala assim.
de forma, às vezes, muito dura, né? E ela falava exatamente sobre essas nossas transformações, que a gente precisava entender que a vida, ela nos cobra uma postura diferente, que a vida nos cobra uma tomada de atitude. Não adianta a gente se enganar, não adianta a gente falar com uma fala carinhosa, mansa, quando, na verdade, a vida vai nos proporcionar momentos duros para a nossa alma. Duros porque nós somos ainda muito rebeldes, né, Ângela? Não é Com porque, certeza. mas é porque nós somos muito rebeldes. Então, eu fiquei vendo essa fala aí da Matilde, né? E ela ali funciona como aquela pessoa que vem nos acordar. Aqueles seres que estavam ali, querendo já o esquecimento, a voltar para a terra, e ela fala: ó, não vos iludais. Não adianta vocês quererem ir se vocês não se fortificarem. É uma chamada, né? Não é verdade? Com certeza, porque a gente acha, Fernanda, acho que somos todos nós, entendeu? Isso aí é para todos nós. Porque a gente já faz alguma coisinha, a gente já acha merecedora de tantas coisas e Sim, já acha, né, que está assim, entendeu? Com os homens, né? Então a gente quer, vamos dizer, a gente quer receber algo que a gente ainda não fez por merecer. Mas a gente já se verdade. acha os eleitos, porque, né, já fazemos alguma coisa, então a gente já acha, não, eu sou merecedor disso porque eu já faço isso. É quase que uma barganha, né? Então, é difícil. Então, essa fala dela, essa fala dela é um chamado para todos nós, Verdade. né? E você aí, meu amigo, diz para mim, como é que você ouviria uma pessoa amiga te falando assim? Você ia considerar que ela está sendo amorosa ou você ia achar que ela estava sendo muito dura com você? Né, Ângela? Coloca aí para a gente ver o que vocês acham. Sim, sim, com certeza, Fernanda. E aí, Fernanda, continuando, ele dá prosseguimento. Ela fala, somente as criaturas primitivas nos círculos selvagens da natureza conhecem por agora a semi-consciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebe a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo, iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Uma experiência entre os homens, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornadas
com raríssimas exceções, lhes conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilham as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, e faz indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sobre o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o calvário da suprema renovação. Então, ela mostra aí, Fernanda, né? Ela mostra aí para a gente, né? Da reencarnação, a benção da reencarnação, né? Que muitos, né, vêm aqui do jeito, né, dos irracionais, que aperfeiçoou os instintos para ingressar mais tarde no santuário da razão. Ainda estão no primitivismo, né? Mas ali ela revendo, né, as coisas, para aqueles que já têm mais o conhecimento, já têm as vivências, várias recapitulações, né? Vai vendo, né, que é, que a gente atravessa, né, os vários climas evolutivos da vida, né, ofendendo, sendo ofendido, amando, odiando, né? É o que a gente está fazendo, por exemplo, ainda nesse planeta de provas e expiações, nós estamos aqui recapitulando, né, e tornando, fazendo hoje para que sejamos melhores do que ontem e amanhã sejamos melhores do que hoje, porque a reencarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos dá para que nós possamos rever situações do passado, para que a gente recomece com novas histórias, para que a gente possa apagar o nosso passado delituoso, fazendo nova prova, né? Mas isso também o processo é individual, né? Por mais que queiramos e por mais que nós temos a certeza que os amigos espirituais, que nós não estamos aqui sozinhos, mas nós temos o chamado livre-arbítrio e que eles não podem fazer por nós o que nos cabe a fazer, porque senão qual seria o nosso mérito do nosso crescimento, né? Sim. Então, nos mostra a necessidade, me faz lembrar de uma frase, né, assim, de Emmanuel, né, que ele nos diz que o progresso é individual. Eu não posso delegar o meu processo de evolução a você. Fernanda, olha, está aqui, evolua por mim, que eu vou viajar, vou passear, depois eu volto e pego de volta. Porque Exatamente, agora, Ângela, você foi no ponto. porque agora é o meu momento de diversão, de descansar. Então, agora eu vou passar um tempo pensando em mim. Então, às vezes, a gente fala, a gente acha que pensar em mim não é pensar em mim na questão da responsabilidade, é pensar em mim na ociosidade. Não, é pensar em mim no total, como espírito imortal que sou, a minha responsabilidade que eu já fiz, já no plano espiritual, já me comprometi, e chegando aqui com o véu do esquecimento, mas eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Então, a evolução é individual. E o que eu estou fazendo com minha evolução, com o meu tempo que foi dado, com essa bênção divina que é a reencarnação? Isso, né, Ângela, que você falou, como eu falei, você foi no ponto, porque vamos dar o tom necessário, né? Essa fala que ela fez, que as pessoas vivem, né?
apenas para reforçar instintos, é quando a gente acha que é muito importante dedicar a nossa vida aos prazeres da gula, ou dedicar a nossa vida aos prazeres de ter um corpo bonito e perfeito, ou dedicar a nossa vida para ter uma boa aparência. Veja, não sou contra nada disso, nem tampouco os bons espíritos, embora os espíritos mais adiantados costumam dar pouca importância para isso na sua passagem pela Terra. Mas vamos imaginar que as pessoas que elas dão mais valor a esses momentos do que a um momento em que ela vá ter realmente um acréscimo na sua evolução espiritual, estão sim levando uma existência como essa que Matilde descreveu. E aí, né, Ângela, a gente conhece tantos companheiros que são assaltados por obsessões decorrentes disso, em que a obsessão vem porque a pessoa não conseguiu transformar coisas simples, que para elas são, isso eu não consigo, isso eu não posso deixar, eu não posso deixar minha cervejinha do final de semana, eu não posso deixar de fazer jejum para reunião mediúnica, eu não posso deixar de ir naquela festa porque tem um evento na casa espírita, eu não posso. Então, meus amigos, vejam, talvez realmente para alguns não seja tão importante quem sou eu para medir, mas será que para todos nós realmente nós devemos trocar momentos de elevação espiritual por momentos de apenas prazeres temporais, né? Prazeres temporais e temporários. É isso aí, Ângela. E às vezes, Fernanda, a gente perde uma encarnação, né, adiando coisas para amanhã, e o amanhã pode ser tarde. Exatamente. E eu chego de mãos banando no mundo espiritual. Exatamente. Vamos continuar aqui. Bora. A Matilde continua. Respirei muitos anos no corpo carnal. É aqui mesmo, Ângela? Estou certa? Deixa eu ver aqui. Não, acho que é nesse instante. 2, 3, Matilde 4. fez mais longa pausa. Isso. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na locução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz e acercou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo. Afagou-o bondosa, com palavras de agradecimento e, em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com acento carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso. Ludibriei quantos me cercavam, através da máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, supus que tremendas acusações esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas, que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência, e debalde procuro fugir aos sítios
em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Como iniciar o esforço de minha restauração? Esse trecho é um trecho interessante, né, Ângela? Porque ele vem dar um novo exemplo sobre o que é ir para o mundo espiritual tendo feito coisas que a gente não deveria ter feito na vida, né, na encarnação. No caso, o cavalheiro, que não se é citado o nome, esse cavalheiro, ele matou 2 pessoas. Ele fala, fui homicida 2 vezes. Ninguém descobriu que ele foi homicida. Ó, ele sabe que foi e ninguém sabe que ele foi. Ele foi para o mundo espiritual querendo ser punido, achando que ali aconteceria isso. O que aconteceu? Ele encontrou desprezo. Mas que desprezo é esse? O desprezo dessa justiça, dessa vingança que ele achou que teria, porque as vítimas desculparam ele e seguiram o seu caminho. A gente fala sempre, né, Ângela, da importância do perdão, que o perdão rompe com ciclos de vingança. Mas olha que coisa interessante. A consciência, o verdadeiro tribunal divino, continuava ali incomodando ele. Então, ele não se perdoava, ele queria que alguém o castigasse e não encontrou. Então, ele fala: a minha consciência, ela não me deixa, parece que eu estou num tribunal invisível. Ninguém me acusa, mas a minha consciência, eu sei o que eu fiz. Por onde eu começo a minha renovação? Gente, o perdão das ofensas passa pelo perdão de si mesmo. Quem acha que o perdão de si mesmo é fácil, vou dizer, não é. O perdão de si mesmo, você tem que compreender na proposta, o que a proposta espírita faz para a gente, né, Ângela? Porque é O isso que a doutrina auto-perdão, né, faz. Fernanda? O auto-perdão é assim: sei que errei, vou me desculpar com as pessoas. Elas já me desculparam, agora eu tenho que me retratar. E não pela desculpa, mas eu tenho que provar aquilo. Então, o perdão ele tem fases. É o reconhecimento da ofensa, depois é a retratação. Ele precisa agora equilibrar a balança que ele desequilibrou. E aí, vocês podem estar perguntando assim, mas como ele vai equilibrar a balança se a pessoa já não quer mais que isso aconteça? O que ela vai sofrer? Por sintonia, ela vai atrair situações que vão fazer com que ele prove o equívoco que ele cometeu, que ele não está mais disposto a cometer aquilo. Talvez ele tenha também causado alguma mácula no seu corpo, devido ao mal que fez ao outro, e isso vai servir de expiação. Então, às vezes, a gente não sabe, né, Ângela? Por que a gente vem com certas doenças? Às vezes não foi porque a gente lesou algo no nosso corpo, mas foi porque a gente também lesou algo no corpo do outro. E aí a gente vem com aquela prova de vivenciar algo porque causou no outro. Não é uma lesão no perispírito, deixa eu me refazer aqui, mas é algo planejado para a sua reencarnação. A lesão no perispírito realmente é quando a gente lesa o nosso próprio corpo físico. Mas é um planejamento reencarnatório que ele, se ele tirou a visão dos outros, ele vai ter que vir cego. Se ele tirou a voz dos outros, ele vai ter que vir mudo. Se ele causou um mal grande, ele vai ter que passar por aquilo de alguma forma. E por isso algumas expiações são tão dolorosas. Não é, minha amiga? Sim, ele vai ter a prova e a expiação, né, Fernanda, nesse caso. E também, né, e vamos dizer assim, vamos ver se ele vai passar nessa prova, porque vai haver várias situações, como você falou, para ver se ele realmente ele está pronto para vencer, né, as más Exatamente. inclinações que vão É. aparecer.
Mas vamos né? continuar aí. Ah, Matilde, depois da fala dele, dessa conversa com a Matilde, Matilde respondeu sem titubear: outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosa entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação. Olha, Você leu duas voltei. vezes, não tem problema, na Ah, constante tá. aplicação do bem. Do bem, sofrer-lhe as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhes não pertencem. Realizado esse serviço nobilitante, retomarás então, mais tarde, o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravastes na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás, daí em diante, mil motivos para a cólera violenta e a tentação de eliminar adversários, prostrando-os a golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta, na espera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento real e afetivo das dádivas recebidas, e revelar-te-ás preparado para maior ascensão. Que lindo, né? Então, Matilde mostra para ele, diz para ele, né, que outros irmãos, né, já passaram por isso também, né, por essas culpas, peregrinaram, né, os desgostosos, né, entre os pesadelos da aflição, porque ele carrega uma culpa dentro dele. Mas pede a ele para ele abrir o coração dele, para ele começar ajudando aquelas pessoas a enxergar a senda regenerativa ou outros, né, alimentando sempre com palavras, né, de esperança, de fé, né, como ela diz, né, atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço. Né? Exatamente. Se conhece o verdadeiro cristão ou espírita, como queira, pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Foi como você disse, né? Ele vai ter momentos difíceis na vida dele. Ele vai passar por momentos de muita tentação. Né? Ele vai ter um momento em que vai reencontrar, né? Vamos dizer, diante de mil motivos, como ela mesma diz, para a cólera violenta, né? A tentação de eliminar o adversário, porque ele, né, foi homicida de dois, né, tirou a vida de duas pessoas. Aos olhos do homem foi tudo encoberto, mas diante do tribunal, da justiça divina e da própria consciência, onde está escritas as leis divinas, dentro das nossas consciências, ele ali, ele é cobrado,
Então, ele vai passar por tudo isso. E quando ele se sentir fortalecido e ele souber, né, lutar, vencer, né, os próprios impulsos destrutivos dele, aí ele vai encontrar, né, como ela disse, ele vai encontrar em plena e abençoada luta na espera, no recomeço, né? E aí sim ele vai estar pronto para essa, para estar preparado para essa maior ascensão, né, Fernanda? Muito Sim. interessante isso. A gente começa a pensar, né, como é bom a gente ter o conhecimento, e não só ter o conhecimento, mas vivenciar esse conhecimento, E eu né? gostei, Ângela, porque eu fiquei imaginando, né? Fico imaginando em qual momento a gente pode ter sido algo parecido do que esse senhor foi, né? Ter feito um delito tão grave quanto o nosso irmão. E hoje nós, com a nossa imperfeição, nós sabemos que nós estamos aí nessa proposta que ela faz para ele. Sim. A gente recomenda o bem, a gente fala da doutrina espírita, fala do ser cristão, mas estamos todos na mesma luta regeneradora, Com certeza. tá? Porque não somos perfeitos. Então, essa é a proposta dela. Muitos espíritos que a gente lê nas obras de André Luiz, quando André Luiz vem elogiando ou falando, achando que vai encontrar ali um espírito muito iluminado, não, é um irmão fazendo exatamente isso aí que ela falou, Sim, cultivando uma amizade, cultivando, plantando para poder colher um retorno à Terra. sim. Então, ó, eu hoje nesse estudo que eu vi, um desses estudos que eu botei ali para rolar no YouTube da Maíse Braga, uma vez ela falou, gente, o Chico falava para todo mundo que as pessoas não quisessem voltar para o mundo espiritual, não. Porque depois iam ter que ficar mendigando para retornar à carne. Que vir para cá é algo muito difícil. Então, que a gente aproveitasse, que a gente quisesse ficar até o último momento, fazendo o que a gente tem que fazer. E aí é ela falando com esse espírito, né? Quem é que ele vai conquistar de amizade que possa estender a mão e falar: vem, meu irmão, vem agora reencarnar como meu filho, vem agora reencarnar, que eu vou te amparar, que eu vou seguir e vou apoiar o teu caminho. Ó, para a gente pensar, né, Ângela? Com certeza, Fernanda. E aí, é aqui, né, Ângela? Não, Não, é antes aqui. que a emissária, antes que a É. emissária, Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, exclamando humilhada: grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te o roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci e filhos que afastei deliberadamente de meu convívio, para gozar a saciedade, os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima, sob o guante cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade, com esquecimento de ti mesma,
arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Olha aqui que nesses 2 slides, Matilde vai fazer exatamente, vai tecer comentários agora com um desregramento de um espírito que teve a reencarnação como mulher, da mesma forma que ela fez para aquele que teve encarnação como homem. E todos os 2 têm uma peculiaridade. Nenhum deles foi descoberto nos seus desregramentos. Então, quando a gente acha que as pessoas fazem o que fazem e nunca são punidas, não pensem isso, meus amigos. Eles não ficam num bom lugar. Porque, independente do que você ache que Deus vai punir, Deus já nos coloca um tribunal na consciência. Deus já coloca esse divino juiz para observar as nossas atitudes em relação à nossa vida, aos nossos compromissos, à nossa família. E aí nós temos uma mulher que, pelo jeito que ela fala, ela provavelmente ficou viúva, porque ela falou, logo me esqueci do meu marido. Pode ser que ele estivesse vivo, pode ser que ele estivesse morto. E aí ela diz que ela se entregou aos prazeres da mocidade, se esqueceu dos filhos, provavelmente houve sempre alguém para falar, isso, você é nova, não sofra tanto. A gente tem que, hoje em dia, ver com muita calma essas amizades, né, Ângela? Porque as pessoas nem fazem por mal, mas elas ignoram também esse mundo espiritual, que para mim, para a Ângela e para você que está nos ouvindo, já é considerado. Então, não é um puritanismo, mas é uma questão de que para quê? Qual é o sentido da vida, o sentido de estarmos aqui? Então, nós precisamos dar o verdadeiro sentido. Provavelmente, essa mulher vai voltar com muitas provas nesse campo afetivo, né? E ela talvez nem vença todas, mas ela vai ter sempre ali a consciência ali a alertar. Olha, você já passou por isso. Olha, cuidado para não repetir. E outra coisa que eu achei interessante, Ângela, é que dos 2, logo que ela começa a fala, ela primeiro os coloca como todos ali. Ela não começa, nossa, mas que coisa horrível que você fez. Nossa, entendo sua dor. Não. Ela fala de todas as mulheres, de todas as pessoas que estão numa situação em que sofrem naqueles pântanos pelo mesmo motivo. Da mesma forma, né, Angela, que na reunião mediúnica, às vezes a gente atende um espírito que, na verdade, aquele ensinamento do irmão que está dialogando com o espírito vai servir para vários ali presentes. Então, ela pega que ela fala para servir para vários irmãos que estão ali. Muito interessante, né? Muito interessante, Fernanda, porque ela dá um incentivo muito grande para essas pessoas. Ela leva a esperança, ela mostra, né, que elas podem fazer diferente, né? Então ela dá força, ela incentiva para o bem, para, né, para o amor, para novas histórias, novos recomeços. Então, eu achei muito interessante. E agora a Ângela vai encerrar o capítulo 18 com os 2 últimos slides. Sim, e ela continua. Reconduzida, então, à abençoada escola terrestre, receberás, talvez, a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o ácido caráter. Se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante, esta é a lei, minha filha, para que nos reergamos com segurança depois da queda ao princípio e imprescindível auxiliar
Precipício. Tá imprescindível. Tá. Que é ao precipício e imprescindível auxiliar, quando se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo, único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante ao bem infinito. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia, expectante concluiu: em que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos. Tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo da carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz, ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita da felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Nesse momento, entregou-se Matilde à maior parada e, enquanto parecia meditar em prece, de seu tórax iluminado, nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Então, Fernanda, a gente vê aí, né, que ela diz para ela, né, que então ela será abençoada, né, na escola terrestre, ela vai receber uma prova terrível da beleza física, né? Me fez lembrar em nosso lar aquela senhora que pede ao Manassés, né, que é o que trabalha lá, o modelo, né, da reencarnação dela, para que ela venha com essa parte do colo bem feio, bem assim, né? Porque ela caiu no passado. Então, que ela viesse, né, com o colo bem feio para que ela não pudesse cair novamente. Então, a gente vê ela aí, ela vai passar por várias tentações, né? E aí. Só que a dela vai ser a da beleza Da física. beleza, dela, da beleza, da outra, né? Então, foi feia. A dela vai ser belo, para que ela passe, né, pela prova, né, que vai ser ali tentada, com várias tentações, né, de proposta, né, de natureza inferior, para que ela comece, né, ali a ver e a seguir a proposta de que foi combinada no plano espiritual e que ela sinta, né, a responsabilidade, né, para que ela não venha a cair novamente, né, para que não venha a acontecer a queda do precipício novamente, como ela diz, né? E uma coisa interessante, né, que ela diz ali, né, que o Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas, né, para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor, né, do acaso, e espírito algum trairá os imperativos, sabe, do esforço e do tempo. Mais uma vez, o tempo, né? Quem pretende Ângela, isso é maravilhoso. não é, menina? E quem É. pretende a colheita fácil, né? A colheita da felicidade no século vindouro, né? Que comece agora. E tem gente que diz assim: ah, não, deixa para a próxima. Então, não Isso é tá, hora para deixar para a próxima, é agora, para que essa a aplicação é próxima. maravilhosa. É Eu não queria te cortar, verdade. mas eu estou assim. Eu vi uma coisa ontem na internet maravilhosa. Um estudo mostrou, um estudo comparativo, né? Que hoje nós temos a inteligência artificial. Então, o Sim. professor ele fez estudo com dois grupos de alunos. O primeiro grupo de alunos ele deu a mesma questão para os dois grupos.
No primeiro grupo, pôde utilizar a inteligência artificial para resolver o problema. No segundo grupo, não podia usar a inteligência artificial. O que foi observado? O primeiro grupo fez mais rápido, óbvio, né? Pesquisou através da inteligência artificial, tal, fez. O segundo demorou um pouco mais, mas conseguiu fazer e resolver a questão. Uma semana depois, o professor pegou esses dois grupos e foi conversar com eles dois. O primeiro grupo, que usou a inteligência artificial, não se lembrava do que foi perguntado, não se lembrava como resolvia a questão, não se lembrava de como resolver agora sem a utilização da inteligência artificial. O segundo grupo, que demorou mais tempo, ele lembrava da questão, soube resolver novamente, explicou detalhes da resolução para o professor. O que isso diz para nós? Quando você não tem um conhecimento e você não usa do seu esforço, você usa do esforço alheio, aquilo vai voar da sua mente. É por isso que ela diz: nenhum irmão vai menoscabar o esforço e o tempo. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, né, Ângela? E a gente fala: eu não sei como lidar com isso, eu nunca vivi isso. Mas é justamente para você aprender. Com certeza. Então, o esforço e o tempo vão te tirar daquela situação. Com certeza. E com essa mensagem, meus amigos, terminamos o capítulo 18. E sexta-feira que vem, dia 6 de junho... Meu Deus, já entramos em junho, Ângela. E aí, Fernanda... Meio do ano. E aí entramos no capítulo 19 e depois fica faltando um capítulo, que é o 20, para encerrarmos. Acreditamos que em junho consigamos encerrar o livro Libertação. Como está sendo bom, né, Ângela? Muito, muito proveitoso a gente rever essa obra e com um novo olhar, vamos dizer assim, um novo entendimento. Pois é. Eu queria terminar aqui para vocês agradecendo a paciência por terem compreendido que a gente não pôde fazer o estudo na sexta-feira, deixando um beijo grande para os amigos do Celuz, do Centro Espírita Canteiro de Luz, lá de Araruama, que ficaram interessadíssimos no estudo, Ângela. Eu tenho certeza que o povo já vai ver esse aqui. Já botei vários no nosso grupo do WhatsApp que querem ser avisados do estudo. E lembrando para vocês que todo domingo, aqui a gente está gravando, vai fazer daqui a pouco o upload para a plataforma, mas são 5h10, já começou o culto entre amigos com a Glória Santana e o Alex Silva. Então, se você não conseguiu acompanhar a tempo, né, Ângela? Dá tempo de ver a gravação. Tempo. Gente, Ângela querida, muito obrigada. Beijo, gente. Gratidão. Até eu que agradeço. Sexta-feira. Tchau. Beijo.